E o JM2 começa hoje falando de mais um caso de LGBTfobia aqui no Maranhão. Um jovem homossexual teve um surto psicótico e andou nu por mais de 2 quilômetros em Porto Franco antes de entrar no rio e se afogar. A caminhada para a morte foi acompanhada por curiosos e até por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, mas ninguém evitou que o Luiz Carlos entrasse no rio e morresse. A polícia investiga o caso e entidades de defesa da população LGBTQIA+, disse que houve omissão de socorro motivada por LGBTfobia e esse não é o primeiro caso no Maranhão em 2021. Só neste ano foram registrados 17 casos de LGBTfobia em todo o estado, de acordo com dados da Polícia Civil. O mais recente foi na noite do último sábado. Segundo relatos de testemunhas, Luiz Carlos, de 19 anos, teve um surto e saiu pelado pela cidade de Porto Franco até se jogar no rio Tocantins. Ele era gay e sofria de depressão. Família e entidades ligadas aos direitos humanos acreditam que a morte de Luiz poderia ter sido evitada e que houve omissão de socorro. A gente percebe que era um LGBT que necessitava de um auxílio na questão da saúde mental. Isso é um fato que ocorre muito com a população LGBTI+, principalmente em decorrente da falta de acolhimento familiar e acolhimento da sociedade. E a gente tem que se preocupar com a saúde da população LGBTI+. E aí ele teve um surto, tirou as suas roupas, começou a andar nu, a esmo pela cidade, onde as pessoas filmavam, ridicularizando o Luiz, fazendo piadinhas, gritando, ao mesmo tempo que a gente percebeu que existia uma viatura da polícia acompanhando, e o que a gente percebe é que houve omissão tanto da população quanto do poder público. E a gente entende que a omissão também é responsabilidade daquela morte. Aquela morte ela poderia ter sido evitada. Muitas motos atrás, gritando, sorrindo e acelerando para ver até onde ele entrava na água. E ninguém socorreu. Então, assim, eu peço ajuda, eu peço socorro, a família não quer que isso passe impune. Não vai trazer o nosso Luiz de volta, mas a gente não quer que isso aconteça com outras famílias. O Observatório de Políticas Públicas LGBT+, lançou um relatório divulgando números de crimes violentos e mortes de LGBT+, no Maranhão em 2020. O objetivo é que essas estatísticas ajudem na implementação de políticas públicas que auxiliem a causa. O levantamento mostra que em 2020, no Maranhão, foram registradas 10 mortes violentas de LGBT+. Das vítimas, 60% eram gays e 40% travestis. A maioria dos crimes foi no interior do estado. O relatório identificou ainda que a arma branca é a mais utilizada nesses assassinatos. E das 10 pessoas que perderam a vida no ano passado por puro preconceito, 5 foram mortas na própria casa. A maioria tinha entre 20 e 35 anos. Era o caso de Natasha Nascimento. A transexual tinha 29 anos quando foi espancada na BR-316 em São Luís Gonzaga, em outubro do ano passado. Ela morreu dias depois em um hospital da capital. Para oferecer assistência às pessoas vítimas de LGBTfobia, a OAB tem a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. A nossa atuação é para que esses crimes não sejam tratados como crimes comuns, mas como crimes LGBTfóbicos, né? A pessoa que é assassinada, que é agredida, que é violada, pelo simples fato de existir, pelo simples fato de ser o que é. A Defensoria Pública também presta suporte às pessoas vítimas deste tipo de violência, com suporte jurídico, orientação e acompanhamento. Nós fazemos a defesa jurídica, se for necessário entramos com ações judiciais, mas também fazemos um acolhimento social, um acolhimento psicológico, porque muitas vezes essa violência vem do seio familiar. Então é preciso restaurar essa ordem, mas é importante fazer os encaminhamentos e atuar em rede. Sobre o caso Natasha, 2 mulheres estão presas pelo crime. Na semana passada, houve a audiência de instrução. O juiz ficou de decidir se leva as 2 acusadas para serem ou não julgadas perante o júri. Sobre o caso Luiz Carlos, a Polícia Rodoviária Federal disse que uma equipe tentou prestar auxílio ao jovem, mas que ele teria rejeitado a ajuda e que depois que Luiz Carlos entrou num terreno privado, os policiais teriam perdido ele de vista. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai investigar as circunstâncias disso.